galera, professor Wagner Lobo, dando início ao nosso mini curso de Direito Penal Militar, voltado especificamente para o concurso da PM Ceará, seja para o concurso para o cargo de oficial, seja para o cargo de soldado, tá? Para quem não me conhece, professor Wagner Lobo é especialista em legislação militar e também em direito penal militar, tá? Que eu posso indicar com relação ao concurso de vocês e com relação à banca e Decam, já que o curso está completamente voltado para a banca de vocês, tá bom? Então, todas as questões em que eu encontrei que se assemelhavam e que eram recentes, com relação ao propósito da IDECAM, eu coloquei no mini curso de vocês, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, sem mais conversa. Espero que dê tudo certo e que a gente consiga acertar o maior número de questões possíveis, até porque essa é a ideia de um curso preparatório, ou pelo menos de um mini curso, tá bom? Então vamos lá, vamos direto para as nossas questões. Primeira questão: de acordo com o Código Penal Militar, assinale a alternativa correta. No crime de peculato, a pena aumenta-se de 1/3 se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a 10 vezes o salário mínimo. 10 vezes, professor? Não, né? 10 vezes não. Aqui já dá para a gente matar, já dá para matar por eliminação. Olha B, nos casos de peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue-se a punibilidade. Por isso que reparação de dano em caso de peculato culposo, a gente entende como extinção de punibilidade, tá? Nesse caso aqui, ou seja, antes da sentença irrecorrível, punibilidade, tá bom? Então, meu gabarito de cara na primeira questão é a letra B. Policial militar que no exercício de suas funções exige para si vantagem indevida comete o crime de corrupção passiva. Se ele exige, o crime é concussão, tá bom? Concussão. O crime de desrespeito a superior pode ser punido a título de culpa. Desrespeito a superior, não, tá? Não tem a modalidade culposa. Pelo contrário, ele inclusive exige presença, deixa eu ver se eu consigo aqui, exige presença de outro militar. Exige a presença de outro militar. Quando ele fala outro militar, cuidado, hein, galera? É da ativa, viu? É militar da ativa, cuidado. E letra E, no crime de favorecimento a desertor, se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, o juiz pode diminuir a pena de 1 a 2/3. Na verdade, não existe pena nesse caso, tá? Eu tenho a possibilidade completa de isenção. Por quê? Porque está dentro do que a gente chama de CAD, né? É o CAD. O que é o CAD, professor? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão, tá bom? Então, galera, primeira questão, ela só estava complicada por conta da letra A, tá? Porque, na verdade, não são 10 vezes. Na verdade, a gente tem 20 vezes, tá? 20 vezes e não a figura de 10 vezes. Então, vamos aqui para a nossa próxima questão. Segundo o Código Penal Militar, a pena de impedimento que sujeita o condenado a permanecer no recinto da unidade sem prejuízo da instrução militar é aplicável ao crime. Professor, caí de paraquedas aqui, não tenho a menor ideia do que é uma pena de impedimento. Galera, isso aqui, para quem estuda legislação há mais tempo, isso aqui é a mesma coisa de uma permanência disciplinar. Eu vou colocar aqui do lado, só para quem tem já uma noção de legislação, tá certo? Você vai colocar o seguinte, semelhante. Professor, você escreve de trás para frente, é cheio de problema. Semelhante a permanência disciplinar. Permanência disciplinar lá do Código Disciplinar, tá certo? Ou seja, ele continua em atividade sem nenhum tipo de prejuízo, mas em compensação não pode ir para casa. Ou seja,
O fato dele permanecer no recinto da unidade quer dizer que a pena é o quê? A pena é restritiva de liberdade. Restritiva de liberdade. Ela é restritiva de liberdade porque ele permanece no recinto. Ok, beleza, mas ela é aplicável a que tipo de crime, professor? O crime de insubmissão. Por que o de insubmissão, professor? Artigo. Galera, eu nunca lembro os artigos, tá? Dá uma olhada. Artigo 183. Por quê? Porque é alguém que foi convocado para o serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório. Esse serviço militar obrigatório, quando você é convocado, você é obrigado a ir. Se você não for, você comete o crime de insubmissão. E a pena é a pena de impedimento. Lembrando que pena de impedimento é uma das penas principais. Pena principal, tá bom? Professor, minha única dúvida é, ele é um crime propriamente militar? Pois é, cuidado, tá? Ele é um crime propriamente militar e cometido por civil. Crime propriamente militar, mas é cometido por um civil. Cometido por civil. Pessoal, isso não quebra, não? Não quebra, tá? Ele continua sendo um crime propriamente militar do mesmo jeito. Aqui o que você vai levar em consideração é o artigo 9, inciso 1, tá? Ver. Artigo 9, inciso 1º. Beleza? Que você vai ver essa definição. Segunda questão tranquila. Vamos para a nossa terceira questão. Sobre a pena de morte, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Lembrando que a pena de morte, artigos 56 e 57 e 57. Galera, sempre olha o artigo, porque geralmente eu erro por um artigo, tá? 56 e 57, pena de morte. Ela vai ser aplicada em caso de guerra declarada. Guerra declarada. Professor, quando o assunto é crime militar em tempo de guerra, o que eu devo saber especificamente? Você deve saber como é que funciona, né? Principalmente com relação à definição no artigo 10. Você tem que lembrar da questão do aumento da pena no artigo 20. Você tem que saber quais são esses crimes a partir do artigo 355, tá certo? Até o artigo 408, a gente tem crimes militares em tempo de guerra. Professor, minha dúvida é, o 20 vai falar sobre o quê? Vai falar sobre aumento de pena, né? Se o crime é cometido em tempo de guerra, mas é um crime previsto também em tempo de paz, ele tem o aumento de 1/3 da sua punição, tá bom? Sentença definitiva de condenação à morte comunicada logo que passe em julgado ao presidente. E não pode ser executada senão depois de 7 dias. Ou seja, meu gabarito... Se você não lembrava o nome do presidente, não lembrava que era o presidente, e lembrava que era 7 dias, você já matava a questão. Ah, eu não lembrava que era 7 dias, mas eu sabia que tinha que comunicar ao presidente. Então, tu tinha duas alternativas. Às vezes, só uma condição mínima já dá para resolver a questão. Letra A, tá bom? Show de bola. Vamos para a nossa terceira questão. Professor, quais são as penas, né? Você tem penas principais, você tem penas acessórias, e por que não chamar de pena também as medidas de segurança? Questão condição de pena também, tá? Medidas de segurança. Qual que mais cai, professor? O que mais cai, galera, são as penas principais e acessórias, tá? Pena principal, por exemplo, morte, reclusão, detenção, prisão, reforma. O que mais, professor? Suspensão do exercício do posto da graduação. O que mais, professor? Impedimento. Pena de impedimento. Vamos ver se deu certo, mnemônico. Bora lá. SDPM
rir. Então, bora lá. Suspensão, detenção, prisão, morte, reforma, impedimento, reclusão. Fechou. As acessórias eu coloco daqui a pouco. Bora para cá. Bora logo fazer a nossa quarta questão, porque a ideia é não perder tempo, aliás, não demorar tanto em cada um dos blocos, tá? Referente ao Código Penal Militar, assinale a alternativa incorreta. Quarta questão, pede o item incorreto, professor. Então, bora lá. Aplica-se a lei penal sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que, nesse caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Show de bola, correto. É o artigo 8º, se não me falha a memória, aqui não é o 8º. Eu lembro já aqui qual que é o artigo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, exceção em virtude dela, a própria vigência de sentença condenatória e recorrível. Cuidado com essa exceção, viu? Salvo quanto aos efeitos de natureza civil, artigo 2º, correto também. Quando por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável. Exatamente, é o tal do crime impossível, tá? Crime impossível. Vou matar o morto. Então, crime impossível. A anistia, o indulto e a morte do agente podem ser indicadas por causa de extinção da punibilidade, assim como reabilitação, assim como a prescrição, assim como a questão do peculato culposo, que eu posso ressarcir em razão daquilo que foi, por exemplo, que teve o desvio da posse, enfim. No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida não a cada crime considerado isoladamente, mas a pena unificada. Não, cara, cada crime tá errado. Concurso de crime, professor, cai. Concurso de crime não vem caindo. Não vem caindo nos últimos concursos. Nos últimos concursos, beleza? Menos mal, né, prof? Mas em compensação, concurso de agente cai sempre? Cai sempre. Quinta questão. Imagine que caiu. Imagine que Caio, policial militar em serviço, valendo-se de uma arma que porta ilegalmente, efetuou disparos contra seu desafeto, Jeremias, com a intenção de matá-lo. No entanto, após errar, grifa aí, após errar os 2 primeiros tiros, Caio percebe a insensatez dos seus atos, razão pela qual guarda sua arma. Isso aqui, que ainda possuía outras munições. Galera, ele literalmente está te encaminhando para 2 coisas, tá? Ou para o arrependimento eficaz, ou para a desistência voluntária. Aí você tem que entender só o seguinte: tinha munição, ele ainda poderia percorrer? Poderia. Ele poderia continuar atirando? Poderia. Então ele desistiu no meio do processo. Então o nome disso é desistência voluntária. Agora, se ele, todas as munições que ele tinha à sua disposição, ele utiliza, então a gente está falando de algo que ele já fez. Então ele se arrepende do que fez. E aí, se alguém escapar das lesões, a gente está diante só de lesão. É arrependimento eficaz de fato. Se a pessoa lesionada morre, é homicídio doloso. Se ele desiste voluntariamente e a pessoa escapa, lesão corporal, só responde pelo que ele fez. Se a pessoa morre, homicídio doloso do mesmo jeito. Professor, não seria tentativa? Não, porque a tentativa... Deixa eu ver se eu tenho uma telazinha em branco. Cuidado. Tentativa é quando o crime não ocorre, o resultado não ocorre por circunstâncias, eu sei que você está completando a frase aí de casa, alheias, você se garante, à vontade do agente,
à vontade do agente, ou seja, se ele tivesse sido impedido, se ele tivesse corrido, se ele tivesse simplesmente desistido, não, ele tivesse simplesmente, para não ser preso, fugido, e a pessoa fosse socorrida, aí ele tinha que responder pela tentativa. Lembrando que a tentativa tem punição de acordo com o crime consumado de 1 a 2/3 da pena do crime consumado, salvo em caso de gravidade, no qual a autoridade judiciária poderá aplicar a pena do crime consumado. A autoridade judiciária poderá aplicar a pena do consumado, do crime consumado. Professor, é um homicídio. Se é um homicídio, a pena é de 6 a 20 de reclusão, tá? 6 a 20 de reclusão. Se é tentativa, ele pode aplicar essa pena aqui de 1 a 2/3 dela. Mas se ele tentou matar o comandante dele, então ele pode aplicar a pena fechada, como se ele tivesse consumado, em razão da gravidade. Em razão da gravidade. Se você memorizar gravidade, tentativa, pena e a figura do que gera a tentativa, você acerta qualquer questão sobre esse assunto, tá bom? Então eu já sei, vamos lá. Caio responderá por tentativa de homicídio? Não, porque não foi circunstância ali a sua vontade. Caio não responderá por tentativa de homicídio, pois restou caracterizada hipótese de arrependimento posterior. Não existe arrependimento posterior no Código Penal Militar. Que mais? Como impediu que o resultado se produzisse, Caio não responderá por tentativa, mas somente pelos atos que já foram praticados. Beleza, pelos atos que já foram praticados, beleza, mas ele não responde por tentativa, não seria tentativa, tá? D. Em razão da desistência voluntária, Caio não responderá por tentativa, mas tão somente pelos atos já praticados. No caso, lesão corporal a bala. Mas ele acertou? Não, né? Se ele não acertou, nem a lesão. Na questão estava dizendo que ele errou, né? O cara é ruim de mira, que são uma... É o Flauzino atirando no brando, pronto. A gente já desenrolou aqui. Ou seja, meu gabarito é esse, viu? Meu gabarito é esse aí. Letra D de dado. D de delta, vai. D de delta. Esse é o gabarito. Como se trata-se de hipótese de erro de execução, Caio responderá pela tentativa. Não há tentativa nesse caso, porque ele desistiu de forma voluntária. Vamos para a nossa sexta questão. Assinale a alternativa que apresenta crimes militares que admitem a modalidade culposa. Essa é uma difícil, viu? Essa é uma difícil porque você teria que saber quais são todos eles, tá bom? Retenção indevida e abandono de posto. Abandono de posto? Modalidade culposa, pelo amor de Deus, tá, gente? Omissão de eficiência da força e omissão de providência para evitar danos. Também não. Descumprimento de missão e omissão de providência para salvar comandados. Está aqui meu gabarito, letra C de Charlie, galera. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Configura crime contra a autoridade ou disciplina militar a conduta típica de... Galera, aqui era só você saber quais são os crimes contra a autoridade ou disciplina. Revelar notícia, informação ou documento cujo sigilo seja de interesse da segurança externa? Não. Deixar o militar de levar ao conhecimento do superior o motim ou a revolta de cuja preparação teve notícia, ou estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios a seu alcance para impedi-lo? Beleza, omissão de lealdade. Omissão de lealdade, galera. Foi. Omissão de lealdade. Show de bola? Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou lugar em que deva permanecer por mais de 8 dias é contra o serviço militar, não é contra a autoridade. Deixar, acho que é deixar aqui, né? Deixar de apresentar-se o convocado contra o serviço, usurpar função pública por interesse ou sentimento pessoal, também não. Então, fechou. Oitava questão. Em conformidade com as disposições do Código Penal Militar, são penas acessórias, dentre outras. Ou seja, galera, questão de 2022, tá?
2022. Essa questão, se não me falha a memória, é a de aspirante, ou é do Rio Grande do Norte, ou é do Mato Grosso. Eu acho que é do Mato Grosso, tá? Mato Grosso. Nível superior para oficial da corporação. É o que que os caras estão pedindo, tá? E aí você fica quebrando a cabeça tendo que estudar um monte de coisa. Relaxa. Destituição da função comissionada e indignidade com oficialato? Indignidade com oficialato, sim, tá? Cassação do direito de dirigir, isso aqui é uma medida de segurança pessoal não detentiva. E suspensão dos direitos políticos? Suspensão dos direitos políticos, sim, tá? Perda da função pública, ainda que eletiva, e perda do posto e patente? Foi. Letra C. Lembrando que perda do posto e patente só se aplica se a pena privativa de liberdade for superior a 2 anos. Superior a 2 anos. Exoneração do cargo, isso aqui é uma medida administrativa. Incompatibilidade com oficialato, beleza. Essas que eu estou grifando embaixo são acessórias, tá? Perda de bens e de valores e prestação continuada, essa aqui não tem nada a ver. Fechou? Bora para 9. No que diz respeito às penas, assinale a alternativa correta de acordo com o que dispõe o Código Penal Militar. Nona questão, galera. Nona questão é fácil, professor. Galera, tudo que fala de pena, na minha visão, não é difícil, tá? Porque, em regra, você só teria que saber aquela decorebazinha simples e tal, sem muito mistério. Eu tô aumentando a fonte, galera, porque eu simplesmente não enxergo, tá? Pena de reclusão ou de detenção até 4 anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão. Opa, o que é convertido em pena de prisão em caso de detenção e reclusão é quando a pena for de até 2 anos, tá? Não de 4 anos. 4 anos é outra coisa, que já tá, eu nem vou ler o resto. No mínimo da pena de reclusão, o mínimo da pena de reclusão é de 1 ano. Opa, show. E o máximo de 30. O mínimo da pena de detenção é de 30 dias e o máximo de 10 anos. Isso aqui eu falo sempre em sala, vai cair. Podem anotar já hoje, viu? Vai cair isso aqui, é o gabarito, viu? Gabarito da nona questão. Condenado pela Justiça Militar de uma região, distrito ou zona, não poderá cumprir pena em estabelecimento em outra região? Claro que pode. Claro que ele pode até cumprir em unidade civil comum, quanto mais em outra região. Por crime militar praticado em tempo de paz, poderá o civil ficar sujeito a cumprir a pena, no todo ou em parte, em penitenciária militar. E se em benefício da segurança nacional, assim o determinar a sentença. Não necessariamente. A questão da segurança nacional também, tá? Ou então quando o crime, quando ele envolve a questão da segurança nacional. Mas, via de regra, o civil cumpre em estabelecimento comum, tá? Estabelecimento comum e não militar, tá certo? A pena de impedimento sujeito condenado a permanecer ao recinto da unidade com prejuízo da instrução, sem prejuízo da instrução, tá certo? E 10ª questão, para a gente fechar o nosso primeiro bloco do curso, incorreto o item, tá bom? Não é culpado quem comete o crime em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviço. Professor, não entendi. Espera aí. Não é culpado, a gente está diante aqui de uma extinção de culpabilidade, tá certo o item. Só que a questão pede o incorreto, tá? Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena ao crime consumado. Eu coloquei isso agora há pouco, tá? Tá certo. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave, quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato por ignorância ou erro de interpretação da lei, se excusável, show de bola. Salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente, show de bola. Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente poderá invocar coação irresistível, física e moral. Moral não, nada a ver, tá? Nada a ver. Ainda mais quando se trata de dever militar, ou seja, meu gabarito é letra E. Show de bola! Vamos ver se esse primeiro bloco foi tranquilo, né, galera? Daqui a pouco eu volto para a gente falar sobre o nosso segundo bloco. Eu tô meio torto aqui porque eu tô me ajeitando dentro do estúdio, mas vai dar certo, tá bom? Beleza? Volto daqui a pouco, galera. Valeu. Esse é o mini curso do professor Wagner Lobo. 0800 total.
voltado para IDECAM, para quem estuda para o concurso da PM do Ceará, e também para o concurso de soldado e também para o concurso de oficial. Valeu! Fala galera, vamos para mais um bloco, segundo bloco agora com mais 10 questões voltadas para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará comigo. Professor Wagner Lobo, especialista em legislação militar, direito penal militar no caso da gente para o concurso de soldado e para o concurso do CFO, ou seja, de oficial da PM do Ceará. Tudo voltado para IDECAM, questões todas, com exceção de 4 ou 5 do final do programa aqui, de 2022, todas elas já de 2022, ou seja, todas as questões recentes e com foco na banca da IDECAM, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa segunda parte. Comigo, professor Wagner Lobo. Deixa eu desligar o WhatsApp que está fazendo barulho, e a gente não pode ter barulho, tá bom? Então vamos lá para a questão de número 11, no que se refere ao tema da aplicação da Lei Penal Militar, assinale a alternativa incorreta. Deixa eu ajeitar minha caneta aqui. Então vamos para a incorreta. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Correto, artigo 2º, tá? Do Código Penal Militar. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, lugar do crime, artigo 6º, tá? E ainda sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Show de bola. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Artigo 7º, ou seja, colocou aqui uma sequência que eu sempre falo que cai, tá? As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa, a lei vigente ao tempo da execução. Correto, artigo 3º, caiu na prova da PM passada. Para os efeitos da lei penal militar, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves, os navios brasileiros, desde que em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições? Não, né, gente? Não precisa estar em lugar sujeito à administração. Se a gente está falando de aeronave ou navio que esteja, por exemplo, sendo utilizado pelos militares, pela instituição militar, né? Então eu já tenho um crime desde que seja cometido dentro, no interior, enfim. Aqui também dá uma olhada nos dois artigos, tá? O 7º e também o artigo 8º, que ele vai falar dessa condição, principalmente no assunto extraterritorialidade e territorialidade. Questão de número 12. Suponha que determinado grupo de policiais militares se reúnem e armados agiram contra a ordem expressa recebida de superior. A gente está diante do artigo 149. 149. E a gente está diante de grupo de policiais militares que se reuniram. Se eu tenho militares nessa condição, eu estou diante de motim. Só que ele está dizendo que eles estão armados. Então, o motim é sem arma. Motim é sem arma. No caso, o meu item cobra a revolta, porque seria com armas. Presta atenção, porque a gente está falando de alguém que agiu contra a ordem expressa recebida. Se eu estou diante de militar que se recusa, por exemplo,
a receber a ordem, aí seria recusa militar. Deixa eu ajeitar aqui, que ficou meio baldeado. Tá de outra cor, tá? Tá um negócio organizado, para não dizer que o lobo tá fazendo de má vontade, né, cara? Militar. Se ele deixa de receber, age contra a ordem e tal, a gente está diante, por exemplo, de recusa, tá? Recusa de obediência. Recursa? Não, pô, recusa. Eu tenho uma dificuldade para escrever às vezes, é igual um amigo meu que é professor de português, chamado Flauzino, tá? Às vezes ele também tem uma dificuldade. Recusa de obediência. Obediência. Se for só um militar, é recusa de obediência. Se forem militares, provavelmente vai ser motim. Mas a questão, faz questão de frisar que eles estão armados. Então, se eles estão armados, meu gabarito é a letra E, é a revolta, tá bom? Agora, se ele utiliza, por exemplo, armamento bélico para a prática de violência, em lugar sujeito à administração ou não, aí seria organização de grupo para prática de violência. Então, gabarito da 12ª questão é a revolta, tá bom? O professor, poderia ser desobediência? Poderia também, né? Se fosse um militar, eu posso falar de desobediência, né? Desobedecer a ordem legal. Eu até acho melhor, deixa eu colocar aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo enxergar bem aqui. Ó, recusa de obediência ou desobediência, né? Porque no caso aqui a questão é bem clara, né? Ó, agir contra a ordem recebida e tal, pode ser desobedecer, deixar de cumprir ordem legal recebida, que seria o artigo 301. Dá uma olhada também, tá? Artigo 301. Dá certo aí para vocês darem uma olhada. Show de bola? Então vamos para a questão de número 13. Questão de número 13, bora lá. Deixa eu ajeitar aqui. Nos casos admitidos... primeiro, referente ao Código Penal Militar, assinale as assertivas e assinale a alternativa que aponta a ou as corretas, né? Nos casos admitidos, a pena de morte será executada por fuzilamento ou eletrocução. Fala, minha nossa, essa cadeira elétrica, né? Nada a ver, é só fuzilamento, tá, galera? Só fuzilamento, apenas. Isso tá errado. As penas de impedimento e reforma são consideradas penas acessórias. Nem precisa ler o resto, viu? Impedimento e reforma são penas principais. Penas principais. 3. São efeitos da condenação, dentre outros, a obrigação de reparar o dano resultante do crime e a perda do posto e patente. Perda do posto e patente ela ocorre se a pena for superior a 2 anos, tá? Pena restritiva de liberdade. Superior a 2 anos. Então, o 3 também está errado aqui, tá? 4. Nos crimes de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só se extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos e, se oficial, de 60. Só tá certo o item 4, viu? Só tá correto o item 4, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Por que que o 1 tá errado? Porque o artigo 56 não traz essa possibilidade. Por que que o 2 está errado? Porque ele vai dizer quais são as penas principais. E elas vão estar dentro, impedimento e reforma. Lá no artigo 55, dá uma olhada nele que ele sempre cai, viu? 55 cai. O 3 está errado por quê, professor? O 3 está errado porque ele está falando de perda do posto e patente, dando a entender que ocorreria só pelo fato do efeito da condenação, tá? Então, não, tá? Não. O que eu tenho para efeito de condenação é a questão do reparar o dano, tá? Reparar o dano, ok, tá? Reparar o dano, tudo certo. Aqui seria o artigo 109, inciso 1. 109, inciso 1. Coloquei aí para dar uma olhada, tá bom? Mas lá não tem perda do posto e patente. Aí só ficaria correto realmente. Aqui traz o artigo 132, cobrado em quase todas as provas de 2022, viu? Cuidado com esse tópico. Ou seja, apenas o item 4 está correto, letra B de
bola, ou bala, melhor B de bala, né? Coloca aí, ó, deserção. O que que você vai ver sobre deserção? Vai anotando aí do lado. Tu vai ver a definição. Tá lá no artigo 187. Eu não lembro todos os artigos, tá? Você vai olhar os casos assimilados. Casos assimilados. Você vai olhar a questão da reabilitação, não. Você vai ver a questão da prescrição, que é essa que a gente viu agora, tá? Prescrição da deserção, lá no artigo 132. Você vai ver a deserção especial. Deserção especial. E você vai ver a figura de quem é isento de pena. Isenção de pena para o CAD. Eu acho que é o 191, o CAD, tá? Artigo 191. Se não for, é o 192. Dá uma olhadinha. Veja todos esses artigos aqui sobre o crime principal dentro do Código Penal Militar que você acerta qualquer questão. Bora para o próximo tópico. Questão de número 14. Questão de número 14. Bora lá. Vamos ver se eu consigo enxergar aqui agora, né? Eu tenho que aumentar aqui, senão eu não consigo. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Opa, show. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Galera, cópia completa do artigo 29. Meu amigo, se ele pede o incorreto, não pode ser a letra A, tá? Não pode ser a letra A. Essa aqui está correta. Cuidado, que ele pede o incorreto. B. A preexistência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Primeiro, deixa eu voltar aqui porque para não dar nenhum problema. Isso aqui é o 29, parágrafo 1º, tá? Que fala da superveniência de causa relativamente independente. Ó, não é a preexistência de causa, é a superveniência de causa, tá? Superveniência. Superveniência de causa relativamente independente. Exclui a imputação quando, por si só, produziu resultados. Fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. É aquela causa, por exemplo, você leva um tiro, o cara é socorrido e morre de erro médico, entendeu? É algo novo, é algo que agora passa a existir. Então, as causas anteriores, que foi a lesão que fez com que ele chegasse no hospital e foi socorrido, provavelmente ele vai responder a título de tentativa. Só que aquilo que deu a causa efetiva e que gerou o resultado é que eu vou ter, por exemplo, uma condenação específica. Vamos pegar um exemplo. O cara leva um tiro, é socorrido e morre de erro médico. Morre de erro médico. É claro que eu tenho uma causa inicial que é o disparo, certo? Mas ele não morre do disparo. Ele morre do erro médico. Então, pelo erro médico, eu tenho uma causa efetiva. Por essa causa efetiva, o médico, como ele não tinha a intenção de matar, né, mas agiu, por exemplo, com, sei lá, negligência, né, nos aspectos ali de segurança da vítima, enfim, da pessoa que ele estava socorrendo e tal, sei lá. Então, ele responde por homicídio culposo. Show? Só que quem efetuou o disparo, ele não teve o resultado, provavelmente, vamos imaginar aqui um exemplo, por circunstâncias alheias à sua vontade. Alguém socorreu a vítima e ela morre de erro médico no hospital. Então, esse cara que disparou o tiro, eu atirei no Flauzino, mas o Flauzino só morreu de erro médico no hospital. Então, nesse caso, o Wagner responde por tentativa. Olha o que está escrito bem aqui, ó. Cadê? Os fatos anteriores, que foi o disparo, imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Quem tentou matar o Flauzino foi o Wagner.
Então, o Wagner atirou no Flauzino. O Flauzino foi socorrido, morre de aí um médico. Beleza. Nesse caso aqui, o item incorreto é a letra B. Não é a preexistência de causa, é a superveniência de causa relativamente independente, tá bom? Esse tópico aqui é interessante. Dá uma olhada nele, artigo 29, parágrafo 1º. C. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. No caso da letra C, galera, no caso da letra C, cadê a letra C? Exatamente. No caso da letra C, a gente está diante da imputabilidade penal, é a do artigo, provavelmente aqui é o 48. 48? 48, tá? Artigo 48. Show. Bora para a questão de, aliás, o item D. A pena é agravada em relação ao agente que coage outrem à execução material do crime. Show de bola, artigo 53. E o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Claro, tem exceção? Tem as exceções de crimes em que eu posso, na preparação, já aplicar a punição. Mas aqui a gente está se referindo, professor, é o artigo 54? Exatamente, artigo 54. Dá só uma consertada aqui no 53, porque não é o 53 puro, é o 53... parágrafo 2º, tá bom? 53, aliás, perdão, 53, inciso 2. 53, inciso 2. Show de bola. Então, os outros itens estão corretos. Deixa eu ver se está certo o gabarito. Gabarito B de bola. Então, vamos para 15, né? 15ª questão. Assinale a alternativa correta acerca do Código Penal Militar. Galera, isso aí Idecam pura. Suco de Idecam, tá? Suco de Idecam. Bora lá. Eu quero o item correto na 15ª questão. O meu travou tudo agora aqui, tá? Simplesmente travou tudo, mas vamos ver se desenrola aqui. Vamos ver. Vai, vamos lá. Quanto ao tempo do crime, o CPM adotou a teoria da ubiquidade. Segundo tempo do crime, teoria da atividade. Ubiquidade seria para o lugar do crime, para os crimes comissivos, tá? Então já sei que a A está errada. A abolitio criminis, tida como hipótese de descriminalização do fato criminoso, caracteriza causa de extinção de punibilidade. Abolite o crime. É extinção de punibilidade, prof? É sim, viu? B de bola. B de bala. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando idênticas. Ou nela é computada quando diversa. Professor, certo ou errado? Isso aqui é o que a gente chama de SIDA. SIDA. Presta atenção. Computa idêntica e atenua diversa. Deu para entender? Computa idêntica, atenua diversa. Olha o que a lei está dizendo, a questão. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando idênticas. Quando idênticas, ela computa. Ou nela é computada quando diversa. Ou seja, o item está errado. Em tempo de guerra, consideram-se crimes militares somente os previstos nesse código para o tempo de guerra? Não, o artigo 10 vai dizer que também aqueles em tempo de paz, desde que cumpridos em tempo de guerra. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal, ainda que alegado, exceto quando alegado. Professor, defeito de incorporação cai em prova? Defeito de incorporação não é de cair, mas dá uma olhada, tá? Artigo 14. O item é o artigo 14, defeito de incorporação. O que está escrito lá, prof?
O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Por isso que a letra E também está errada. Vamos para a questão de número 16. De acordo com as lições de Cícero, Robson, Coimbra, Neves e Marcelo Streifinger, assinale a opção correta no que tange ao critério de configuração do crime militar adotado pelo Brasil. Não é de se cobrar o termo em latim, via de regra, tá? Mas não quer dizer que não seja cobrado. Então, já caiu, é o ratione legis, ou seja, o crime é militar. Por quê, professor? Porque, exemplo, tá? Exemplo, o crime é considerado militar, porque, por exemplo, ele só está propriamente militar. Propriamente militar. Por quê, professor? Porque a deserção está descrita apenas no CPM, ou seja, ela é uma conduta que única e exclusivamente é praticada por militar. Praticada por militar. E por que que é, professor? Porque assim está escrito na legislação, tá? A gente pode se referir a isso com relação a ratione legis, não é com relação a quem pratica, tá? Não é quem pratica, até porque o artigo 9, inciso 1, vai dizer que independente do agente, ó, independente do agente. Beleza, se essa era a dúvida. Questão difícil, hein? Questão difícil. Bora para 17, com base no Código Penal Militar. Não é considerado pena acessória. Olha como isso cai pra caramba. Não é considerado pena acessória. Suspensão dos direitos políticos é pena acessória? Sim. Perda do posto e patente? Também. Incompatibilidade com oficialato? Show! Ele pegou a mais difícil, ó. Suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Tá aqui. Isso aqui é uma pena principal. Sabe por que ele é mais difícil? Porque existem 3 suspensões. Vamos ver se eu coloquei uma tela em branco. Não coloquei. Então, bota do lado assim, ó. Existe a suspensão do pátrio poder, o de tutela ou curatela, e existe a suspensão dos direitos políticos. Aí, o que que ele fez? Eu tenho certeza que ele vai confundir essas duas com a lá do Código Penal Militar que trata das penas principais, ou seja, questão que era só para decorar quais são as penas acessórias. Inabilitação para o exercício de função pública também é pena acessória. Questão de número 18. Questão de número 18. Vamos lá, galera. Tendo em vista as disposições gerais do Código Penal Militar, no que se refere ao concurso de agentes, é correto afirmar a pena é agravada com relação ao agente que executa o crime sob coação de outrem. Se ele comete o crime sob coação, a gente está diante de uma extinção de culpabilidade, tá? A coação, desde que seja material ou física, a coação, aliás, ela é a extinção de culpabilidade, então tá errado. B. A pena é agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Rapaz, essa tava fácil. B de bala. B de bala. Nem vou ler o resto, né? Já fui aqui. Questão de número 19. De acordo com as disposições do Código Penal Militar e alterações, né, acerca dos mínimos e máximos genéricos das penas principais, assinale a alternativa correta. Afirmativa correta. O mínimo da pena de reclusão é de 2 anos. O mínimo da pena de reclusão não é de 2 anos, é de 1, tá? E o máximo de 20, o máximo é de 30, já tá errado. O mínimo da pena de detenção é de 60 dias, não, é de 30. E o máximo é de 5 anos, não, é de 10. O mínimo da pena de reclusão é de 1 ano, o máximo de 10. O máximo da pena de reclusão é de 30.
Letra C, o mínimo da pena de reclusão é de 1 ano, o máximo de 30 anos. O mínimo da detenção é de 30 dias e o máximo de 10 anos. Letra C de Charlie, tá bom, galera? 19, tranquilíssima, tranquilíssima. Um mamão, a questão 19. Nem leu o resto, vai. 20. De acordo com as disposições do Código Penal Militar, acerca da conduta omissiva que resulta na imputação do crime. Opa, essa é boa, viu? Por que essa é boa, professor? Porque eu falo sempre, esse tópico cai em toda a prova, cara. É o artigo 29, seja na superveniência no parágrafo 1º ou a questão da omissão no parágrafo 2º. Galera, cuidado com esse tópico, tá? Cuidado com esse tópico. A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para produzir o resultado. Vamos lá. A omissão é relevante. A omissão é relevante por causa quando o omitente devia e podia agir para produzir o resultado. Galera, não, né? Não. O dever incumbe a quem tinha o dever, a obrigação de cuidado, tá? Aqui, ó, quem tinha a obrigação de cuidado, tá bom? O 1 tá errado. 2, o dever de agir incumbe a quem tenha, por lei, a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ah, o 2 tá correto. Ó, agora, como ele já definiu, ó a diferença, ó. A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para produzir o resultado. Cara, ele tinha a obrigação de cuidado. Então, beleza. Se ele tinha a obrigação, ele vai ter que agir e a omissão é punível. No caso da 2, não. A 2 está tranquila de acordo com o que diz a regra, tá? Agora vamos para o 3. O dever de agir incumbe a quem assumiu responsabilidade de impedir o resultado, prof. Com relação ao 3, está correto? Está correto, né? Está correto. 4. O dever de agir incumbe a quem, com seu comportamento, ignorar a superveniência do resultado. Essa questão é embaçada, viu? Que é quem criou o risco, né? Criou o risco. O 4 também tá... Ó, o 4 tá errado, o 1 tá errado. Só difícil? Essa é difícil, essa aqui era embaçada. 3, tricolor para dar sorte, ó. 2 e 3 estão corretos, viu, galera? 2 e 3 estão corretos. Vamos ver se tem gabarito. O seu voei. 2 e 3 apenas. Letra E. Tem que ser letra E. Não tem outro gabarito aí para ela não, viu? Questão. Bota do lado. Questão difícil. Difícil. Questão de número 20. Pronto, foi, né? Foi. 21 é o próximo bloco. Deixa eu me despedir de vocês mais uma vez. Cadê o prof? Show de bola, daqui a pouco eu volto com mais um bloco. Professor Wagner Lobo, focado 100% na IDECAM, mini curso 0800 total. Vai dar tudo certo, galera. Vai dar tudo certo. Valeu. Gente, mais um bloco, mais uma aula, né? Terceiro bloco agora de resolução de questões, todas voltadas para a banca IDECAM, comigo, professor Wagner Lobo, voltados também para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, seja para o cargo de soldado, seja para o cargo de oficial, professor Wagner Lobo, especialista em legislação militar e em direito penal militar, tá bom? Então vamos lá, a partir da nossa questão de número 21. Questão de número 21. Vamos lá. O artigo 2º do Código Penal Militar, Decreto-Lei número 1001 de 69 e alterações, prescreve
Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. O referido dispositivo legal está relacionado com os seguintes princípios de aplicação da lei penal militar no tempo. Galera, irretroatividade, né? Da irretroatividade maléfica, porque afinal de contas ela não retroage, né? Ó. Irretroatividade benéfica, tá bom? Ou seja, eu não vou poder criar uma norma que traga malefícios para o militar, e se mesmo que essa lei seja criada, ela não pode retroagir para ser aplicada ao militar, tá bom? Então aqui, letra C de Charlie, galera. Indúbio pro réu, indúbio pro societate, professor, seria isso? Não, né? Nada a ver. 22. Sobre o crime de deserção, assinale a assertiva correta quanto ao crime de deserção. Bora lá. Quando a ausência se verificar em subunidade isolada ou em destacamento, o respectivo comandante, oficial ou não, providenciará o inventário do desertor, devendo tal processo ser acompanhado de um familiar do desertor, devendo tal processo ocorrer com a assinatura de duas testemunhas, tá? Não tem nada a ver com família de desertor, não. Duas testemunhas. Aqui também processo penal militar, tá, galera? O item A é o correto, né? O item A tá errado. B. Por ser crime de perigo abstrato, a denúncia deverá indicar, de forma clara e concreta, o prejuízo causado pela conduta do agente. Professor, precisa disso? Não, né, galera? Claro que não. Claro que não. Ou seja, o E também tá errado. Eu tô com dificuldade tremenda de ler aqui, tá, gente? Então, desculpa aí o engasgo de vez em quando. C. Em termos procedimentais, a deserção especial independe da lavratura de termo de deserção. Também errado. Questão difícil, hein? Uma vez que o desertor com estabilidade se apresenta ao quartel, ele deverá ser submetido à inspeção de saúde. Quando julgado apto, será reincluído, galera. Seria esse aqui o tópico, professor? Letra D, seria essa a condição? Desertor com estabilidade? Não, sem estabilidade, tá? Que se apresenta, enfim. Letra E, deserção é um crime de mera conduta, porque se configura com a ausência sem licença, pura e simples do militar, além do prazo estabelecido em lei. Ou seja, se tivesse começado de baixo para cima, você já acertava, porque essa aqui é a regrinha, tá bom? É assim que se entende. Questão de número 23. Tá dando uma travadinha aqui de vez em quando, galera. Com base no Código Penal Militar, é correto afirmar que... Vamos lá para a questão de número 23. O princípio da insignificância se aplica aos crimes militares. O princípio da insignificância não se aplica, tá? Não se aplica a crime militar. De posse de entorpecente, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos, ou seja, o princípio da bagatela, né? Já está errado. A diferença entre motim e revolta é que no motim os agentes estão armados, não é no motim, é na revolta que eles estão armados. Artigo 149, parágrafo único. C. No crime de conspiração, o crime de conspiração ocorre quando os militares se ajustam para a prática de motim e revolta. Correto. É esse aqui. Crime contra a autoridade militar, tá? Contra a autoridade militar. O uso indevido de uniforme, quando praticado por militar, configura transgressão disciplinar. E quando praticado por civil, é crime. Não. Os dois praticam crime, tá? Tanto militar quanto civil, pelo uso do uniforme de maneira indevida. Então, é errada também. O crime de desrespeito a superior pode ocorrer na forma dolosa ou culposa. Culposa não, né? Dolosa, óbvio. Então, também está errada a letra E. Questão de número 24. Questão de número 24. Professor, eu preciso entender
O que diferencia, por exemplo, a questão da revolta e do motim? Sempre, tá? Sempre. Motim é igual a sem armas. Não tem arma. Revolta, revolta é igual a com armas. Sempre no plural, tá bom? 24. Sobre a aplicação da lei penal militar, assinale a assertiva correta. Tendo em vista o princípio da especialidade aplicável à justiça militar, as previsões constitucionais atinentes ao direito processual penal não são aplicáveis quando da aplicação prática do direito processual penal militar. Galera, nos casos, tendo em vista o princípio da especialidade aplicável à justiça militar, as previsões constitucionais atinentes ao direito processual penal não se aplicam, viu? Se aplicam se o item A está errado. B. O Código de Processo Penal rege o processo penal militar em tempo de paz, o que não ocorre em tempo de guerra, também em tempo de guerra, tá? C. A pena de impedimento aplicável à maioria dos crimes. Aplicável à maioria dos crimes? Não, né? Impedimento se aplica a um insubmisso. Sujeito condenado a permanecer no quartel sem prejuízo da instrução. Essa parte aqui estava até correta. Mas não é para a maioria dos crimes, é para alguns. Via de regra, em submissão, né? O oficial que instiga seus inferiores a cometer o delito, sem dar ordem direta ou organizar a ação criminosa, terá sua pena atenuada se o crime for consumado, pois é uma hipótese de participação de só menos importância. Só menos importância, o oficial que instiga seus inferiores a cometer o delito, ele já é o cabeça, né? Ele já é a figura do cabeça. Como é que a pena dele vai ser menor? A participação é menor? Aqui eu tenho, inclusive, o agravamento da condição com um aumento de pena, tá? Aumento de pena aqui, até um terço de aumento de pena. Então, não é essa também o item. A pena de inabilitação para o exercício de função pública pode ser aplicada pelo prazo de 2 a 20 anos, ok? Em virtude de crime militar praticado com abuso de poder ou violação do dever militar, correto? Mas está condicionada a estar expressamente imposta na sentença. Professor, é isso? Cópia do artigo 104, tá? Artigo 104 do CPM. Tá corretíssimo o item. Questão de número 25. Com base no Código Penal Militar, é correto afirmar que o Código Penal Militar estabelece as normas aplicáveis aos crimes militares e as infrações e transgressões disciplinares. Não, né? Nada a ver. Aqui eu acho que é o artigo 19 vai dizer isso, tá? Dá uma olhada se é o artigo 19, galera. Eu não lembro agora de qual. Mas ele vai dizer que ele não vai fazer referência a nenhuma infração disciplinar. B. Erro de fato do Código Penal Militar não isenta o agente de pena. Galera, se ele falou erro de fato ele isenta, tá? Erro de fato isenta o agente da pena. Então, já sei que o B está errado também. Pois ao incidir sobre o fato que constitui crime, não importa. Aqui eu não vou nem ler o resto porque ele já vai estar errado. C. Com exceção da modalidade culposa, o crime de ingresso clandestino do Código Penal Militar exige um dolo específico do agente de penetração em lugar sujeito a administrar. Nada a ver. D. A coação de ordem física não pode ser invocada pelo agente nos crimes em que há violação do dever militar. Letra D. A coação de ordem física não pode ser invocada? Pode, viu? Pode sim. O que não pode ser invocado é o erro, tá? A questão de erro. Mas a coação, ela inclusive é excludente de culpabilidade. Excludente de culpabilidade. Então, mestre, está errado também a letra D. Sobrou a E. O erro de direito do Código Penal Militar está relacionado com a ignorância ou a falsa interpretação da lei. Ok. A regra castrense diverge do Código Penal comum, uma vez que, mesmo sendo excusável, o erro não exclui o dolo,
mas apenas atenua ou permite substituição da pena. Deixa eu ver se eu consigo fazer um resuminho aqui. Acho que eu não consigo. Dá certo, eu boto aqui do lado, tá? Se o erro é de direito, erro de direito, o que você vai colocar do lado? Você vai botar o seguinte, ó. Atenua a pena. Atenua a pena. Meu gabarito tá aqui, ó. O gabarito é ela, letra E. Se o erro é de fato, erro de fato, o que é que eu tenho? Ele é isento de pena. Isento de pena. Se o erro ele é quanto à pessoa, o que é que eu vou ter então? Ele não atinge a pessoa pretendida, então ele responde quanto à pessoa pretendida. Eu quero matar o Flauzino, mas mato o Brando. Então eu respondo como se tivesse matado o Flauzino, tá? O erro sobre o bem jurídico. Bem jurídico. Nesse caso, eu respondo a título de culpa, tá? Responde culposamente. Culposamente. Beleza? Os principais aí. 26. A sargento Flauzino deu ordem para que os policiais militares recém-possados permanecessem no quartel aguardando instruções para um treinamento de policiamento ostensivo. Agindo de forma contrária à determinação recebida pela superior, aqui é uma PEFEM, tá? O soldado Brando e o soldado Cutuca reuniram um grupo de 6 militares no bar ao lado do quartel. Rapaz, um bar combina com o Brando mesmo, viu? Não sei se combina com o SD Cutuca. E passaram a criticar seu superior hierárquico de forma desrespeitosa. Galera, de forma desrespeitosa. Olha lá, pro tópico. Cadê? Eu acho que aqui a pergunta seria: qual crime eles praticaram, né? Praticaram um crime de motim? Se eles estão desrespeitando e estão em conjunto, a gente está diante do crime de motim. É a letra A de cara logo, tá? Letra A, artigo 149. 140. Praticaram um crime de omissão de lealdade. Omissão de lealdade não tem nada a ver com isso, tá? Omissão de lealdade é outra coisa. Omissão de lealdade é deixar de levar ao conhecimento da autoridade competente o crime no qual tem ciência, enfim. Artigo 151, não é, tá? Praticar um crime de revolta, 149, parágrafo único. Também não, porque eles não estão. A questão não fala deles estarem armados. Praticar um crime de insubmissão. Submissão não tem nada a ver, né? Que eu deixar de apresentar, se apresentar o convocado, nada a ver. Estavam corretos ao negar-se a cumprir a ordem da sargento. Apareceu outro nome, ó, que eu tinha mudado. Flauzina. Flauzina, o nome da sargento, tá? Pois a ordem é ilegal. Não, não é ilegal a ordem, tá? A ordem é uma ordem legal, sim, beleza? Ou seja, questão mal elaborada pra caramba, tá? Eu só troquei os nomes, galera, mas é questão de concurso já de 2022, tá bom? Vamos para a questão de número 27. Questão imensa, tá bom? Ao assumir um dia de serviço, determinada guarnição recebeu uma ordem de policiamento estabelecendo rotina e pontos de policiamento obrigatório dentro de determinada área geográfica do batalhão. Composta por um sargento, um cabo e 2 soldados, após cumprir os 3 primeiros pontos por sugestão do cabo, a guarnição se reteve no caminho até o 4º ponto, permanecendo dentro do estacionamento de uma loja de materiais de construção em local não visível a partir da rua. Isso é comum, viu? A supervisão de dia, ao passar pelo local e ao ver o posto de policiamento descoberto,
fez contato com a sala de operação que, constatando o GPS da viatura, indicou onde ela estava parada. Ao chegar no local, a supervisão encontrou a guarnição descomposta, a saber, o sargento flertando com uma funcionária da loja, o cabo sem parte do uniforme deitado numa cadeira de praia e os soldados jogando em seus celulares. Ou seja, isso aqui, galera, é descumprimento de missão, viu? Descumprimento de missão. Questão fácil, viu? Questão fácil. Grande, mas fácil. Diante desse cenário, está configurado o delito de descumprimento de missão, letra D de delta, galera. D de delta. Abandono de posto, professor? Não, abandono de posto não, galera. 28. Com base no Código Penal Militar, avalie as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. O erro de direito no Código Penal Militar está relacionado com a ignorância ou falsa interpretação da lei. A regra castrense diverge da do Código Penal comum, uma vez que, mesmo sendo excusável, o erro não exclui o dolo, mas apenas atenua ou permite a substituição da pena. A gente viu isso agora há pouco, né? O primeiro tópico, claro, está errado. Ou está correto, né? Errado. Correto o primeiro. 2. O erro de fato do Código Penal Militar não isenta o agente da pena. Ele não isenta, é isento de pena, tá? Quase parecido com o anterior, só que agora que julgue os itens, né? O 2 já vai estar errado. Você já ganhou tempo aqui. 3. Nos crimes em que há violação do dever militar, as únicas hipóteses de coação que podem ser invocadas pelo agente são de ordem física e material. E aí, galera? Certo ou errado? Lembrando que o 2 é o 36, o artigo, tá? Artigo 36. Ele não poderia invocar também a questão da coação moral? Não poderia, viu? Coação física ou material, ou seja, cópia do artigo 40. Artigo 40. O 3 está correto. O 1 também está correto, viu? 1 e 3 corretos. Vamos ver qual que é o artigo aqui. Aliás, qual que é o gabarito. 1 e 3, letra E. Tá bom? 1 e 3, letra E. Show. Vamos para a próxima. Questão de número 29, com base no Código Penal Militar. Assinale a afirmativa que é classificada como pena acessória. Suspensão do exercício do posto graduação pena principal. Perda da patente do posto pena acessória. B de bola. Reforma, detenção e impedimento, penas principais. Penas principais. E vamos fechar mais um bloco, né? Com base no Código Penal Militar, marque a alternativa correta. Sempre, pode ter certeza, é desse jeito aí, viu? Que vai ser cobrado de vocês. Não pense que vai ser diferente. Ele quer a correta. Incorre na mesma pena do crime de deserção o militar que, tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias, ou o militar que consegue a exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Isso é o que a gente vai chamar de deserção assimilada, deserção equiparada, enfim. Correto, letra A. De cara logo, já é de cara a letra A, tá bom? B. Enquanto no crime de motim o militar pode agir isoladamente, ele não pode agir isoladamente. Se ele fosse agir isoladamente, é descumprimento de ordem, desobediência, enfim, não tem nada a ver, tá? Recusa de obediência, agir isoladamente, não, tá? Tá errado. Contra a ordem recebida de superior, no crime de revolta, há necessidade da reunião de 2 ou mais. Os dois, tanto motim e revolta são crimes de autoria coletiva necessária. Beleza, galera? Vamos para a letra C. Para a caracterização do crime de desrespeito a superior, não é necessário que o autor cometa o ato diante de outro militar? É necessário. E esse outro militar tem que ser do serviço ativo. Errado.
O fato de exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida se amolda ao crime de corrupção passiva? Não, é o de concussão. Acho que concussão se escreve assim, tá? Se tiver errado, foi o Flauzino que errou. Show de bola, galera! Deu certo, mais um bloco finalizado com a questão de número 30. Eu só estou precisando agora aparecer. Show de bola! Daqui a pouco eu volto com mais um bloco do nosso mini curso, com mais 10 questões, para a gente engatar aí e só parar no dia da prova, beleza? Tamo junto, valeu, galera! Fala galera, professor Wagner Lobo, mais um bloco, agora o nosso quarto bloco de aula, tá? No total são 50 questões resolvidas, todas as questões já de 2022, 4 ou 5 questões de 2021, todas com foco na banca IDECAM, todas com foco na banca IDECAM, provavelmente não, né? A gente já tem, claro, definido. Provavelmente era outra coisa que eu ia falar e terminou fugindo. Banca do concurso da PM Ceará para soldado e para oficial. Então, tomara que a gente consiga tirar o máximo de informação possível dessas próximas 10 questões também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos direto para o nosso material. Agora, fazendo a questão de número 31. Deixa eu botar aqui na 31, tá, galera? Acerca do concurso de agentes no CPM, assinale a alternativa correta. Tópico 4 foi o 5 do último concurso, tá? A cooperação dolosamente distinta não tem previsão no Código Penal Militar. A cooperação dolosa, diferente, distinta, não tem previsão no Código Penal Militar. Show! Eu vou ficar com essa aqui como gabarito, tá? Até porque é o gabarito da própria questão, mas vamos ver o erro das outras. A pena é diminuída de 1/6 a 1/3 com relação ao agente cuja participação no crime é de só menos importância. Eu tenho realmente uma atenuante aqui, uma atenuante. Mas o artigo, parágrafo 3º do 53, ele não cita qual é o tempo, tá? Ele não vai citar. Então, para mim, esse tópico aqui está errado. C. Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeça todos os que participam da ação? Todos não, tá? São só aqueles que têm a prática de direção, dirigem, provocam, instigam e citam a ação. Então vamos lá. Dirigem os que provocam, aqueles que instigam, aqueles que excitam a prática, excitam a ação, não são todos, tá? Todos, torna o item errado. Artigo também 53, tá? Parágrafo 4 do 53, parágrafo 4. D. A pena é aumentada pela metade em relação ao agente que coage outrem à execução material do crime. A pena é agravada, tá? Agravada. 53, parágrafo 2. Questão difícil, viu? Questão difícil. A pena é agravada. Não está dizendo que vai ser metade, tá? Errada. Letra E. O CPM adotou a teoria pluralista como regra. Não, é a monista, tá? Por isso que você individualiza a participação. Monista e não a pluralista. Por isso que eu tenho a figura da individualização.
da participação. Da participação. Beleza? Foi por uma questão de você ir tirando uma a uma, só sobrou realmente a letra A. Questão difícil, viu? 3-3. Aliás, 3-2. Em relação às causas de extinção da punibilidade, segundo o CPM, é correto afirmar que, professor, eu tenho que saber quais são todas as formas que geram extinção de punibilidade? Tem, meu irmão, tem que saber. Vamos lá, vamos para todas elas. Prescrição, reabilitação, indulto e anistia. Que mais? Eu tenho ainda morte do agente. Eu também tenho abolitio criminis. E eu ainda tenho ressarcimento do dano. Em caso de peculato culposo. Show de bola? Lembrando que não tem graça. A graça não está aqui definida, tá? O perdão do ofendido e a decadência são previstos para os crimes menos graves. Bora de novo, né? O perdão do ofendido e a decadência são previstos? Não, gente, pelo amor de Deus. A previsão são esses aqui, ó, da prescrição, do que eu escrevi aqui, da prescrição até o ressarcimento do dano em caso de peculato culposo, tá? B, nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Show de bola. Pouco mais avançado aqui, tá? Como é uma questão do CFO, o nível um pouco mais alto. A reabilitação não está no rol? Reabilitação está no rol, sim. Coloquei logo aqui, ó. Tá errada. A graça está prevista? A graça não está prevista. Em caso de pena de morte, o crime é imprescritível, não faz nem sentido. Claro que prescreve dependendo do tempo, do prazo, enfim. Também errado. Ou seja, questão razoável, mas num nível um pouco mais acima, tá, galera? 3-3. Quanto ao crime, no CPM assinale a alternativa correta. Quanto ao crime, assinale a alternativa correta. Bora lá. O agente que involuntariamente desiste de prosseguir na execução e impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Cuidado, eu quero a correta, tá bom? Ele está dizendo involuntariamente. Não, né? É voluntariamente, tá? Professor, não acredito que o erro tá aí, não. Tá, meu irmão. É o artigo 31, tá? É isso aqui. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir. Não involuntariamente, é voluntariamente, tá certo? B. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2/3, devendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Vamos de novo. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3, Nossa, mãe, o erro tá aqui, ó. Devendo, caramba, é podendo. Meu irmão, a galera gosta de fuder a vida dos outros por conta de uma palavra, cara. E eu buscando o erro aqui, viu? Ó, isso aqui é o parágrafo único do artigo 30. Eu digo isso toda a aula, galera. Toda aula eu aponto que esse artigo cai. Que se você memorizar a tentativa, você acerta a questão. Artigo 30, parágrafo único.
Parágrafo único. Ou seja, não é devendo, é podendo. É podendo, tá bom? O erro dos elementos constitutivos do tipo exclui o dolo, ao passo que o erro sobre uma causa de justificação exclui a culpabilidade. Se é causa de justificação, não vai excluir culpabilidade, exclui a própria figura do crime, né? Até porque isso aqui é a questão do artigo 35, tá bom? Ó, artigo 35, galera. Errada também. Professor, me diz aí uma causa de justificação. Oh, é fácil, mestre. Um excludente de ilicitude, como, por exemplo, a legítima defesa. Tá? Legítima defesa. Legítima defesa não exclui culpabilidade, exclui ilicitude, tá? Código castrense não prevê a figura do arrependimento posterior. Pronto, tá aqui ela, viu? Não prevê. Não prevê arrependimento posterior. Show de bola. O crime é tentado quando iniciada a execução não se consuma em razão da vontade do agente por circunstâncias alheias à vontade do agente. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Show? Então também está errada a letra E. 3, tranquila. Vamos para a questão de número 34. Questão de número 34. 34 ou 35? Agora eu me confundi aqui. Quanto ao crime no CPM. Quanto ao crime no CPM, eu acho que está errado aqui, deixa eu ver. Isso é 34, pronto. O Código Penal Militar prevê no artigo 89 a possibilidade de concessão do livramento condicional para o condenado à pena de reclusão ou de detenção por tempo. Aqui, galera, é só lembrar que o tempo ele tem que ser, se é livramento condicional, a gente está falando de pena que é igual ou superior a 2 anos, desde que tenha cumprido mais de 1/3 da pena, se não for reincidente em crime doloso, desde que tenha bons antecedentes. Não, a gente está falando de metade da pena ou 2/3 em caso de reincidência, tá bom? Inferior a 2 anos, não. Inferior a 2 anos é sursi, ou seja, é suspensão condicional, igual ou superior a 2, desde que tenha cumprido mais da metade se reincidente em crime doloso. Letra D, igual ou superior a 2, desde que tenha cumprido metade da pena se primário. Opa, posso marcar a letra D, viu? Inferior a 2, não, tá bom? Então aqui, se ele é primário, metade da pena. Se ele é reincidente, 2/3 da pena, tá bom? Questão fácil, professor? Não, questão até tranquila. Aliás, questão tranquila, perdão. Questão de número 35. Quanto ao título 5 das penas, assinale a alternativa correta. Exclusão das Forças Armadas e a multa, não existe multa, tá? Não existe. A pena de multa, nossa, de novo, duas erradas bem facinho. Suspensão dos direitos políticos é um efeito da condenação. Opa, tem tudo para estar certo esse aqui, viu? Já vou deixar aqui a letra C em stand-by. A suspensão condicional da pena se aplica ao condenado por crime cometido em tempo de guerra? Não se aplica, viu? Cometido em tempo de guerra, não. Livramento condicional tem natureza de incidente de execução, professor. E aí? Cara, agora eu estou na dúvida entre C e E, mas eu vou ficar com a letra E, tá? Porque eu tenho outros efeitos além da pena principal. Suspensão dos direitos políticos é um efeito da condenação? Não, ele não é um efeito, ele é uma pena acessória, tá? Ela é uma pena acessória. Se não tivesse a letra E, dava para forçar a barra com a C.
Mas aí, galera, a gente teria que entender o seguinte, ó. No caso da letra C, é pena acessória, ela é automática, tá? É automática. Então não tem como você forçar, não. É letra E mesmo. Professor, o problema é porque eu não sei o que que quer dizer isso aí, tá? Esse negócio da pena incidente, natureza incidente de execução, o que que isso quer dizer ao pé da letra? Quer dizer o seguinte, que são questões de procedimentos secundários. Procedimentos secundários, tá? Você, quando vai aplicar a pena principal, você também vai ter uma outra a ser aplicada, que é a acessória. Por isso que daria certo com relação a isso, ó. Livramento condicional tem natureza de incidente de execução. Incidente de execução, que também quer dizer que você pode cumprir a pena em liberdade. Poderá cumprir a pena em liberdade. Show? Beleza. Essa é difícil, viu? Essa é difícil. 36. Reunirem-se dois militares, dois ou mais militares ou assemelhados, com armamento ou material bélico, nem precisava ir atrás do resto, de propriedade militar, praticando violência a pessoa ou coisa pública ou particular, em lugar sujeito ou não à administração, configura crime de organização de grupo para a prática de violência. Falou material bélico, associa automaticamente. Não citou material bélico, mas está dizendo que eles estão reunidos e estão armados, aí poderia ser revolta, tá bom? Questão de número 37. Questão de número 37. Julgue o item correto, né? Assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Verifica-se reincidência quando o agente comete novo crime depois do julgamento em segunda instância. Não, só após o trânsito em julgado, tá, galera? Após o trânsito em julgado. B. Para efeito de reincidência, não se considera crimes militares próprios e políticos. Nossa, nada a ver. C. Não se toma em conta para efeito da reincidência a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o crime posterior decorreu o período de tempo superior. Nada a ver também. D. Código Penal Militar também tem prazo depurador, sistema da temporalidade, de 5 anos para reincidência, assim como o Código Penal. Correto, viu? Agora só que aqui você tinha que saber, né? A respeito do Código Penal. Ela foge um pouco. A reincidência agrava a pena, ainda que integre ou qualifique o crime. A reincidência agrava a pena, ainda que integre ou qualifique o crime? Não, né? Não. Pulei demais aqui. 38, é isso? 38. Questões mais difíceis até agora, hein? Em relação aos crimes impropriamente militares, marque a alternativa correta. Com relação aos crimes impropriamente militares. O bem jurídico afetado é exclusivo do meio militar? Não, né? Óbvio que não. B. Estão previstos somente no CPM, segundo a teoria topográfica? Não, nada a ver. C. Podem ser praticados por civil. Eita, porra, o crime impropriamente militar? Claro, porra, claro. Imagine que um civil entra num quartel da Marinha, da Aeronáutica e mata um militar de serviço lá dentro. Cometeu um crime impropriamente militar, que é o homicídio. E pode ser julgado pela justiça militar. Pode ser praticado por civil. Show de bola a questão. Deserção e lesão corporal são exemplos dos referidos crimes? Deserção não, lesão corporal sim. Deserção é propriamente militar. São imprescritíveis? Não, não é nada a ver. Eles prescrevem com o tempo. 39. Considerando o estabelecido no decreto 1001 de 69, alguns crimes militares podem ser considerados pelo juiz como infração disciplinar,
observados os requisitos impostos pelo referido código. Assinale abaixo qual crime pode ser considerado como infração disciplinar. Professor, qual desses? Receptação pode? Não. Difamação? Não. Lesão leve pode. Lesão leve pode. Desrespeito a símbolo nacional? Também não, tá bom? Professor, me dá aí uma ideia de alguns que podem ser considerados como infração disciplinar, tá? Eu poderia colocar aqui também, deixa eu ver aqui o que mais. Desobediência poderia, tá? Desobediência, o que mais? Deixa eu ver aqui. Considerando estabelecido, alguns crimes podem ser considerados pelo juiz como infração, observados os requisitos impostos pelo Código. Está abaixo o crime. Qual crime pode ser considerado? Ah, beleza, tá certo. Elas são leve mesmo. Eu pensei que eu tinha errado aqui, mas não, galera. Tá certo, tá? 40 imensa, né? Vamos lá. Questão de número 40. A parte geral do Código Penal Militar contém previsão do arrependimento posterior. Opa, eu já vi que ele está errado. Não tem arrependimento posterior. 2. A sentinela que tem contra seu filho uma arma de fogo apontada por um agente, razão pela qual abandona seu posto para atender a recomendação do autor e ver seu filho a salvo, não poderá invocar coação moral irresistível. Não pode, tá? Ele vai invocar outro tipo de coação, tá bom? Então, ok, show de bola. 3. Em relação às circunstâncias agravantes, a embriaguez do militar, ainda que não pré-ordenada, salvo se decorrer de caso fortuito, engano ou força maior, sempre agrava a pena, quando não for integrante ou qualificativa do crime. Show, galera. Show. 4. Tenente, comandante de pilotão. Então, deixa eu só colocar aqui. O 1, o 2, o 3 e o 4. Então, vamos lá. O 1, correto. Aliás, o 1 é errado, né? Ele fala do arrependimento posterior. O 2 correto e o 3 também, só para eu ir lembrando aqui, tá? Tem duas certas. O tenente comandante do pilotão, durante expediente administrativo, praticou ofensa verbal contra um militar, que lhe é subordinado e foi imediatamente agredido fisicamente por este militar, em repulsa à ofensa verbal. Neste contexto, o militar que praticou a agressão física incidiu no crime militar de violência contra o superior, previsto... Galera, o tenente, para que isso aqui realmente fosse verdadeiro, ele teria que ter cometido a agressão física contra ele também, tá? A agressão teria que ser física e não uma agressão, como é que eu posso colocar aqui? Uma agressão, é como se isso aqui fosse uma coação moral, tá? É muito parecido com coação moral, então não faz sentido não. A repulsa, né, ó, deixa de ser elemento constitutivo do crime quando a ação é praticada em repulsa à agressão. Aqui está falando de ofensa verbal. Ó, aqui teria que ser agressão, para não configurar crime, tá? Nesse caso, então, eu teria o artigo 47, inciso 1. Aliás, inciso 2, né? Dê uma olhada nos dois incisos, vai, porque esse artigo é importantíssimo, tá bom? O 4 também tá errado. O 4 é difícil, viu? Difícil. Todas as questões são de 2022 já, tá bom? Existem duas assertivas que estão corretas. Ou seja, o gabarito vai ser letra D de delta. D de delta. Gabarito D. Show de bola? Próxima questão é a 41. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Pronto, 41. E aí eu volto daqui a pouco, depois de mais um intervalo. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Vamos lá, professor Wagner Lobo aparecendo na tela. Galera, esse bloco de questões foi difícil, viu? Esse bloco de questões foi difícil. Mas o que é que eu priorizei aqui? Eu peguei questões que também tem alguma coisa de processo penal militar,
Peguei questões, são questões de nível superior, tá? E são questões que foram elaboradas em concursos de 2022 para os cargos de aspirante. Então, se é cargo de aspirante, o nível é um pouco mais alto. Claro que tem questões que têm um nível mais baixo, tá certo? Volto daqui a pouco. Valeu! Fala galera, mais um bloco, agora o último bloco, o quinto bloco, né? Totalizando 50 questões, todas voltadas para a banca IDECAM, umas com o nível mais alto, foi o último bloco. Deu para perceber que o nível era mais pesado, mas agora tá mais tranquilo, tá? Questões voltadas para o concurso da PM do Ceará, para o cargo de soldado, para a PM do Ceará, para o cargo de oficial, comigo o professor Wagner Lobo, especialista em legislação policial militar, legislação bombeiro militar e em direito penal militar, tá certo? Vamos lá para mais um bloco, gente. Vamos direto. Questão de número 41. Voltando aqui. Considerando o que dispõe o Decreto-Lei 1001 de 69, analise as assertivas abaixo. Crime militar de embriaguez em serviço configura-se apenas nas hipóteses em que o militar estiver em serviço de oficial de quarta ou de ronda. Não, em qualquer... Chegou bêbado ou se embriagou no serviço, já foi, já era, tá? Nada a ver. 2. O crime militar de omissão de socorro ocorre quando o militar deixa de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade competente, autoridade pública, perdão. Galera, o artigo 201, tá? Ele não está de acordo com o que está escrito aqui. Então, eu já tenho, por exemplo, ó, lá está escrito o seguinte: deixar o comandante de socorrer sem justa causa, navio de guerra ou mercante, nacional ou estrangeiro ou aeronave, em perigo ou naufrágios que hajam pedido de socorro. Então, o cara pegou o artigo e botou a redação do jeito que ele queria e perguntou se estava certo. Claro, o item está errado. 3. Crime militar de violação de recato somente pode ser considerado como crime militar quando praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Ou seja, tem que estar de acordo com o artigo 9, inciso 2, a linha A. Aí, caindo, né? Tá correto. 3. 4. Crime militar de desacato a superior somente ocorre se o desacato for praticado diante de outro militar. Não precisa, basta que vá de encontro ao decoro e à dignidade do militar. O que precisa da presença de outro militar não é o desacato, e sim o desrespeito. Desrespeito ao superior, tá bom? Ou seja, só o 3 está correto, o 4 também está errado. Somente uma assertiva está correta, letra A, galera. Questão, prof, difícil? Questão razoável, tá? Questão razoável. Difícil por conta do item 2 ali, porque você tinha que saber que estava errado o tópico do item referente ao artigo 201. 42. SD Calvino estava escalado para fazer vigilância do paiol de munição do seu quartel no dia 1/1/2017. No entanto, ele, sem avisar seus superiores, não compareceu ao quartel. Se ele não compareceu ao quartel, ele comete transgressão disciplinar de faltar ao serviço. Ele não cometeu crime algum, tá?
Só transgressão disciplinar, letra A. Fácil pra caramba. 43. 43. De acordo com as regras previstas no Decreto-Lei 1001 de 69, marque a alternativa correta. Correta. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado dolosamente? Não, né? Eu também posso aplicar em razão de culpa, desde que tenha previsão. B, errada A. Há crime militar ainda que o agente o pratique em estrito cumprimento do dever legal. Se é estrito cumprimento do dever legal, a gente está diante de excludente de ilicitude, então não tem crime, tá? Não há crime. Está errada a B. C. Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente não pode invocar a coação irresistível, senão quando físico ou material. Show! Sempre vai cair esse tópico ligado à coação que gera excludente de culpabilidade. Ó, letra A é o artigo 34, letra B é o 42, letra C, que é o meu gabarito, artigo 40, e letra D. No crime tentado, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2/3. Não podendo o juiz, em nenhuma hipótese, aplicar a pena do crime consumado, 30, parágrafo único. Pode, dependendo da gravidade do caso. Parágrafo único. Show de bola, galera. Tá errado também. 44. 40. Essa questão estava fácil. Pelo menos uma facilzinha para a gente, né? A respeito do concurso de agentes, assinale a alternativa que corresponde a uma das hipóteses ao previsto no artigo 53. Importantíssimo o artigo 53, tá? E seus parágrafos, todos do Código Penal Militar. Vamos lá. Em regra, as circunstâncias de caráter pessoal se comunicam a todos aqueles que concorrem para a prática do crime militar. Não se comunicam, salvo salvo quando elementares do tipo, quando elementares do crime especificamente, tá? Por exemplo, a reincidência de um não pode ser aplicada para os outros, tá certo? Salvo quando elementares do tipo, blá, blá, blá. Se errada a letra A, né? Óbvio. Se um dos agentes participa da execução de crime militar em razão da promessa de pagamento de recompensa, sua pena será agravada. Claro, a promessa de paga é uma agravante. Só em uma atenuante, a participação de só menos importância. C. O agente que instiga alguém sujeito à sua autoridade a cometer o crime terá sua pena atenuada? Não, terá sua pena agravada. Agravada, errada. D. Sempre será considerado cabeça o militar inferior hierárquico que instiga a ação, mesmo quando o crime for praticado por inferiores e oficiais. Se ele é oficial, eu não vou ter essa figura aqui do sempre, né? Então, errado também. Letra E. A punibilidade de qualquer dos concorrentes está ligada aos demais. Não. De modo que a absolvição de um dos réus resulta da absolvição de todos? Não, né? Claro que não. É a teoria monista, cada um com a sua devida participação. 45. Com base no artigo 98 do Código Penal Militar, assinale a alternativa que indica penas acessórias. Detenção e pena de morte, principal. Pena principal. Perda de função pública, ainda que eletiva, pena acessória. Suspensão do exercício do posto, pena principal. Internação em manicômio judicial, medida de segurança pessoal detentiva. Detentiva. Anota essa informação, tá? Gabarito da 45, letra C de Charlie. 46. 46, galera. Bora lá. Entre os crimes contra a administração militar, o Código Penal Militar prevê o crime militar de peculato, o qual se caracteriza quando o agente pratica a conduta de... É só lembrar disso aqui, ó. Apropriar-se
Só em lembrar de apropriar-se, você já teria tirado aqui da jogada o item C, o item D e o item E. Só em lembrar disso aqui, ó. Apropriar-se. Agora vamos lá. De dinheiro, beleza. Valor, qualquer outro bem móvel. Público ou particular. Aqui é que está a jogada, ó. Que tem a posse ou detenção em razão do cargo ou comissão ou desviá-lo em proveito próprio. Mestre, cópia do artigo 303. Artigo 303. Esse aqui dá para botar até um asterisco. B. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força maior. Galera, não, né? Não. Aqui não é o crime de peculato de acordo com a regra. Beleza? 47, uma das penas principais previstas pelo Código Penal Militar é a multa. Existe? Não existe multa. Morte executada por enforcamento? Não, né? Suspensão dos direitos políticos é pena acessória. Reclusão é pena principal e exclusão das Forças Armadas aplicada às praças que tiverem condenação à pena privativa de liberdade superior, ó, a seta para cima, superior a 2 anos. Show de bola? É a nossa expulsão do nosso Código Penal Militar, Código Disciplinar da PM do Ceará. Beleza? Show de bola. A exclusão das Forças Armadas é pena acessória. Só se aplica à praça. Show de bola. Exclusiva às praças. Às praças. Show de bola. Vamos para o próximo. Questão de número 48. Está acabando, hein? Em relação aos crimes contra a administração. Crimes contra a administração. Bora lá. Cadê? O Código Penal Militar prevê o crime militar de prevaricação. Ei, galera, ó, basta procurar o verbo retardar. Retardar, procure. Você já ganha metade da questão se você achar. Bora lá. Só tem aqui, vamos lá. Deixar esse, deixar aquele, desobedecer esse, desacatar aquele. Ó, eu já podia marcar a letra A de cara e eu vou fazer, ó. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Galera, artigo 319. 319. Filé? Deixar o médico militar no exercício? Não, isso aqui é omissão de notificação de doença. É o artigo 297? Não. Acho que 297, não lembro agora o artigo, não lembro, tá? Deixar de responsabilizar o subordinado que comete infração no exercício do cargo, quando lhe falta competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, é condescendência criminosa, 322. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar, é a desobediência, 301. Desacatar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela é o desacato a militar, 299. 299. 49. Botei lá o gabarito? Deixa eu ver. Botei letra A. De acordo com o Código Penal Militar, artigo 149, inciso 1. Oh, meu Deus, o motim, ó. Reunirem-se militares agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la é uma das condutas que caracteriza o crime militar de motim. Show de bola? Professor, fácil, né? Fácil. Tá ficando fácil porque você tá começando a desenrolar. Por isso, acabou. Em relação ao crime militar, Código Penal Militar define. Vamos lá. Define crime doloso como sendo aquele cometido pelo agente que deixa de empregar cautela. Se ele deixa de empregar a cautela, não é doloso, é culposo. Então já está errado a letra A e a questão pede o correto. B.
trata da excepcionalidade do crime culposo, definindo que, salvo os casos expressos em lei, o agente somente será punido por fato previsto como crime caso o pratique dolosamente. Galera, é claro, né? É claro, B de bola já de cara. Não prevê punição para os crimes tentados? Prevê, artigo 30, parágrafo único, tá bom? De 1 a 2/3 da pena para o crime consumado. D. Expressamente prevê para a hipótese de crime impossível a aplicação de pena. Não tem pena. Não há pena para o crime impossível. Letra E. Afirma que não haverá crime quando o agente que pratica o fato quis o resultado. Se ele quis o resultado ou assumiu, haverá crime, porque a gente está diante de dolo direto ou dolo indireto, ou o dolo eventual. Eventual. Show de bola? Fechou, galera? Resolução de exercício, 50 questões, 5 blocos, feito de coração para vocês, viu? Isso aqui é para ajudar na preparação de vocês. Não se preocupem. Decorrer do concurso de vocês, ainda vou fazer muita coisa, ainda vou fazer apostila ainda, vou lançar curso, vou fazer uma série de coisas, galera. Vocês não vão ficar na mão. Assim como a turma passada passou e muitos, pelo menos é o que eles falam aí nos depoimentos deles, né? Eles devem muito o fato de ter passado e ter fechado o penal militar por minha causa. Então, espero que aconteça a mesma coisa com vocês. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não perca a fé. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tamo junto, galera. Valeu.